Boa noite! Boa noite, pessoal. Já envia essa live para uma mulher especial, que hoje vai edificar muitas vidas. Hoje a gente tem uma convidada especial. Como que vocês estão? Comenta aí para mim. Tudo bem com vocês? Feminilidade versus feminismo. O que isso significa para vocês? Comenta aí. Tô esperando a Ana entrar para convidar ela. Boa noite, pessoal. Comenta aí pra mim o que vocês acham que significa feminilidade versus feminismo. Um assunto bastante polêmico, mas que eu gosto de falar bastante. Já vou chamar a Ana aqui para ela entrar com a gente. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Lindeza, que delícia estar aqui com você hoje. Um prazer ter você aqui com a Deixa eu gente. buscar um filtro bom aqui, né, gente? Porque. Ai, nem precisa de filtro, né? A Ana esteve em um momento, eu conheci a Ana em um momento muito especial da minha vida, que foi o dia do meu batismo. E eu já olhei para a Ana e vi o Espírito Santo. E quando fala de feminilidade, não tem como não lembrar dela. E hoje a gente vai tratar, Ana, eu quero conversar um pouquinho com você sobre feminilidade versus feminismo. Eu sou uma pessoa bem autoritária, eu não consigo trazer essa feminilidade como você traz, sabe? De ser mais sensível, mais delicada e etc. E as pessoas acabam confundindo as coisas quando a gente se posiciona e quando é o feminismo em si. Então, eu queria que você Exatamente. trazesse para a gente qual é a diferença disso. Eu vou trazer, porque isso é muito importante a gente falar, né? O que acontece? As pessoas elas confundem alguns conceitos, né? E isso vem de uma construção social. E o quanto é importante, é um pouco polêmico, mas a gente trazer consciência disso, sabe? Vou deixar esse filtro aqui, que o outro tô branca, parecendo que eu tô. E, gente, então vamos lá. Meu nome é Ana Luquini, né? Sou psicoterapeuta, sou mentora de mulheres também. Trabalho aqui na plataforma. O seu batismo foi na plataforma, não foi? Foi. Foi, não foi? E aí foi lá que a gente se conheceu. E eu trabalho com isso por uma experiência própria. Sabe, porque eu fui essa mulher muito autoritária, eu fui uma mulher muito controladora, muito decidida, que queria resolver as coisas, que assumia a frente, que queria tudo no meu controle, do meu jeito, muito guerreira, autossuficiente. Eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu não preciso de homem para nada, muito independente, só que no extremo. Sabe, muito voltada para o meu ego, muito querendo liberdade, não preocupava muito com a minha família, queria só viver a vida, muito voltada para os meus prazeres, né, para aquilo que eu queria, muito voltada para o meu querer, de uma maneira muito inconsciente ainda. Porque as minhas referências de feminino foi a referência da minha mãe, né? E a minha mãe foi essa mulher muito viril, provedora da minha casa, foi aquela mulher que realmente cuidou da gente, que protegeu, que liderou, porque ela separou do meu pai quando eu era muito nova. E eu não tive um homem na minha casa, então minha mãe assumiu esse papel. Então foi as referências que eu tinha, fora as construções sociais, né? Fora o inconsciente coletivo, aquilo também que trazem pra gente. As crenças, né, que nos colocam. Então, eu já escutei muito. Você tem que ser independente, não precisa de homem para nada. Entre mil coisas que eu já fui escutando na minha vida. Então, isso me desconstruiu, né? Isso me fez aquela mulher totalmente, e eu já tinha essa tendência, porque eram as referências que eu tinha dentro de casa,
Então eu cheguei a separar do meu esposo, fui essa mulher independente, fui essa mulher que dava conta de tudo, cuidei da minha casa, do meu filho sozinha, né? Então eu vivi muito esse lado. Só que eu percebi que esse lado tinha dores, né? Que eu não estava preenchida, que faltava algo, que algo ali não, eu estava cansada, sobrecarregada, exausta, tinha algo que faltava ali. E aí, gente, esse processo são 8 anos, né? Não é uma coisa assim. E até hoje eu estou nesse processo de reconstrução do meu feminino. Mas isso é para a vida. Porque a energia feminina todos nós temos, né? Até o homem tem, ela é intrínseca do ser humano. A energia feminina, nós temos a energia feminina e masculina dentro de nós. Agora, a feminilidade, ela é um atributo da energia feminina. Ela sim é desenvolvida, ela é treinada. Então, tem mulheres que são femininas, mas não ativam a sua feminilidade, que é essa doçura, essa delicadeza, essa forma de se comportar, entendendo realmente qual é a sua natureza, qual que é o seu papel aqui. Então, elas trazem, a feminilidade, ela traz essa essência da mulher feminina, sabe? Isso a gente precisa trabalhar em nós, porque uma mulher que está conectada mais com a energia masculina, ela não consegue exercer isso, ela é um carro sem freio mesmo, né? Ela sai atropelando todo mundo, ela quer ter o controle, ela quer assumir a frente, decidir, ela não tem paciência, ela não sabe esperar, né? Às vezes muito impositiva, muito obstinada, ela não para, porque ela não quer fazer um mergulho interno. Ela perde a sensibilidade, até do próprio corpo. Porque ela vive, eu falo que a gente vira um robô, na verdade. Muitas mulheres, inclusive, tomam remédio para poder não sentir o próprio corpo, para poder ser esse robô, para dar conta. Mulheres, gente, que invadiram esse mundo mais masculino, né? Mulheres que invadiram e se colocaram muito nessa posição. E existe uma diferença. Por quê? A gente pode sim ser independente. Nós, mulheres, podemos sim ter o nosso lugar, podemos trabalhar, podemos ter o nosso dinheiro, tudo excelente. Eu ainda falo nas minhas mentorias, né, que nós mulheres precisamos sim de ir para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho precisa de nós, da nossa sabedoria, da forma como a gente lida com as coisas, da nossa sensibilidade. Então a gente precisa sim, a gente só não pode deixar de ser mulher. A gente só não pode se perder, porque a mulher, ela precisa falar como mulher, sentir como mulher, agir como mulher. Biologicamente, nós somos diferentes dos homens, né? Biologicamente, a gente carrega hormonalmente nós somos diferentes, né? O nosso corpo é diferente, a forma como a gente lida com as questões é diferente. Então a gente não pode se igualar a eles. Existe uma equidade, né, de opostos que se complementam, mas não existe essa igualdade. Se a gente, a partir do momento que a mulher começou a querer se igualar com o homem, foi quando ela começou a ir contra a sua própria natureza. Ela deixa de dar o seu melhor para o mundo. Ela deixa de dar aquilo que ela tem de mais valioso para o mundo, buscando um mundo que não é dela. E é uma guerra cruel para nós, né? Porque a gente fica cansada, exausta. Hormonalmente, uma mulher, quando ela está mais energia masculina, ela libera mais testosterona. E isso faz ela ficar mais estressada, mais cansada, mais nervosa. É aquela mulher irritada o tempo todo, que reclama o tempo todo, que tudo tá ruim. Como uma mulher dessa consegue exercer a sua função, que é levar leveza para o mundo, alegria, sorriso, doçura, delicadeza, que leva graça? Impossível dela deixar a sua natureza para o mundo se ela está nesse lugar, né? Mais masculino, mais viril. Então, o meu maior desejo, meu papel é esse, é a gente entender realmente qual que é a nossa natureza, por que que nós estamos aqui. Respeitando muito, gente, o papel de cada um. Entendendo o que que a gente carrega, onde está o nosso valor. Né? E que nós podemos sim se posicionar, a gente precisa disso. Porque também uma mulher que não se posiciona, uma mulher que não assume o seu lugar, ela fica aquela mulher também muito que não resolve as coisas, que quer que todo mundo resolva as coisas para ela, né? Muito de cabeça baixa, muito aceitando relacionamentos indignos, né? Aceitando coisas que ela não precisa de aceitar. Então, a gente precisa, sim, de ser mulheres que são que são independentes, mas que não deixam a sua feminilidade, entende? Que não deixa a tua essência. Eu falo na psicologia fala muito disso, né? Que são os extremismos, né? O 8 e 80. A gente estava no 8. Aí veio a primeira onda do feminismo, né? Veio toda
aquela luta, né, das mulheres por conquistar um espaço. A primeira onda do feminismo, ela veio com esse teor mais da mulher se expressar, da mulher ter direito a voto, e isso é muito válido, isso foi muito importante para nós, porque a gente estava à margem da sociedade, né, a gente não tinha muito poder para poder se posicionar. E aí veio essa abertura para a mulher poder até ter direito a votar, que a gente nem tinha direito na época, e aí tá tudo bem. Só que aí veio a segunda onda, a terceira onda, e aí veio com teor mais de rebeldia, veio com teor mais de autossuficiência, de independência, isso muito por causa das revoluções, porque a revolução não, a guerra mundial, né? Os homens tiveram que ir para a guerra, então a mulher começou a assumir, ir para as indústrias, ela começou a trabalhar. Então ela começou a sentir esse gostinho de ir trabalhar, de conseguir o seu próprio recurso, né? Assim, resumindo, ela viu que não precisava de homem, que não precisava de aceitar relacionamentos, que ela não era feliz. Então ela poderia largar aquele homem, ter a própria vida, porque ela estava independente, ela tinha o dinheiro dela, e ela começou a gostar desse lugar, porque aí a gente mexe muito com o nosso ego, né? Com essa questão de eu ser importante, de eu ser independente, de eu ter reconhecimento, status. Quando a mulher ela vai muito pro ego, ela vai se perder da essência dela, né? Porque o nosso valor não está naquilo que a gente faz, mas está em quem nós somos. Se a gente começa a achar que o nosso valor está nas nossas conquistas, no seu reconhecimento, no seu crescimento profissional, naquilo que você tem, aí ela vai se perder. Porque aí ela vai deixar de ser aquilo que ela já é, daquilo que é da sua natureza. Então, a mulher foi buscar muito esse status, esse poder, esse crescimento. Eu conheço mulheres hoje que têm 38, 40, 42 anos, que focou apenas na profissão, que não tem família, que não tem filhos, que não tem, né, que não tem esposo, que o papel nosso, Deus nos deu útero, né? Então, assim, ele deu essa função que ele nos deu de gerar vida, né? O feminino é família, é relação, é intimidade. Uma mulher, o que realiza uma mulher é diferente do que realiza um homem. A profissão realiza o ego da mulher, né? Ela vai crescer, vai ter dinheiro, dependente, mas em algum momento vai existir um vazio no coração dela. Que nada vai preencher, que essa profissão, que esse dinheiro não vai preencher esse vazio, e ela vai sentir isso só lá, né, mais pra frente, quando as fichas começarem a cair. Por isso que a gente precisa de entender qual que é a nossa função, né? Podemos trabalhar, podemos ser independentes, podemos fazer tudo, podemos fazer até mais do que os homens, gente. Nós mulheres podemos sim fazer tudo o que eles fazem e até um pouco mais. Mas não é porque a gente pode que é bom para nós. Não é porque a gente pode que isso vai de encontro com aquilo que a gente veio ser. Né? Isso é bíblico. Eu falo que eu postei esses dias um vídeo, nem fui eu que postei, foi o pessoal do meu videomaker. E aí ele postou um vídeo, eu falava muito sobre isso, da mulher ocupar o papel dela, né? Dela saber a natureza dela, qual que é o plano original, né? Qual que é a nossa identidade original. E aí eu fui muito atacada, e veio, né? As mulheres precisam de ser independentes, a gente custou a conquistar esse espaço, agora quer que a gente retroceda, quer que a gente volte para trás, né? Querendo muito esse lugar ainda de independência. E o quanto essas mulheres estão feridas, tanto que elas são machucadas. E às vezes elas carregam dores que nem são delas, né? Carregam dores que vieram. Eu, por exemplo, eu tive um homem maravilhoso do meu lado, um homem que proveu minha casa, que me assumiu, e eu separei dele na época, porque eu carregava dores que não eram minhas. Né? Eu carregava dores da minha mãe, que foi abandonada pelo meu pai, que viveu sozinha, que teve que ser a provedora, a líder da minha casa, e que falava comigo assim: Ana, seja independente. Porque não confie em homem, porque qualquer momento ele pode te largar e aí você vai ter que ficar sozinha. Guarde o seu dinheiro separado dele. Não conte tudo, porque vai que ele te deixa. Então são crenças que ela falou para mim porque eram dores dela. Ela sofreu com isso, mas não eram dores minhas. Eu tinha um homem maravilhoso do meu lado, só que eu não dei valor para ele, porque eu carregava isso. Muitas mulheres hoje carregam inconscientemente dores que não são delas. Eu falo para minhas alunas que eu não vou nem ensinar muita coisa, a gente vai desconstruir. Eu quero que vocês desaprendam aquilo que te ensinaram, para a gente poder voltar para nossa casa, para a gente poder voltar para nossa essência, né? Voltar para aquilo que Deus colocou a gente para ser, né? Uma ajudadora idônea, uma mulher, gente, que nós somos uma extensão de Deus aqui na Terra.
né? A gente precisa espelhar Ele em todos os lugares onde a gente vai. E Deus se alegra quando Ele vê a natureza dele sendo revelada através de nós. Quando a gente está nesse lugar, a gente se perde daquilo que Ele criou a gente para ser. Né? Daquilo que a gente carrega. Mulheres que nem querem ter filhos, mulheres que colocaram o coração dela na profissão e tiraram o coração da casa. Nós somos guardiãs do nosso lar. Nós somos o termômetro da nossa casa, né? A gente muda a atmosfera. Se eu, mulher, saio da minha casa e vou para a rua, e eu sou a guardiã do meu lar, eu deixo a minha casa aberta para o inimigo entrar. E aí vem tantas famílias desmoronando, né? Tantas famílias se acabando, porque a gente se perdeu da nossa real função. E aí, o meu movimento que eu faço, né, que é o movimento Mulher e Feminina, não é pra gente poder, gente, ficar em casa, né? Porque as mulheres são, essas mulheres que estão no masculino, elas começam muito pro extremismo, né? Ah, você quer que a gente volte pro mundo das cavernas? Você quer que a gente seja submissa aos homens? Quer que a gente vire e fica servindo, né? Vai muito pro extremo. Não é isso. Não quero, mas a gente só não pode perder o nosso coração. A gente precisa entender qual que é a nossa função. Então, o movimento Mulher e Feminina é para a gente começar a amar a condição de ser mulher. Porque é isso que a gente não ama. Eu converso com mulheres que estão muito nessa energia mais masculina e elas falam, não, mas então o nosso fardo é muito pesado. Então o problema ficou todo com a gente. Então a gente tem que aguentar tudo. Por quê? Porque elas precisam fazer as pazes. Sabe? Fazer as pazes com a sua natureza. O que Deus nos deu? Mulheres, gente, que não gostam nem de menstruar. Mulheres que ainda falam assim, eu escutei isso já, eu queria ter nascido homem. Se eu pudesse escolher, eu queria nascer era homem, não era mulher, porque mulher dá muito trabalho. De tão desconectada que elas estão daquilo que Deus colocou em nós. Agora, quando a gente começa a resgatar a nossa natureza, quando a gente começa a olhar pra gente e entender o nosso verdadeiro papel, né, o porquê que Deus nos criou, a gente vai entender a força que a gente tem. Né? Ele colocou em nós todas as suas virtudes, toda a sua bondade, toda a sua alegria, a sua pureza, a sua delicadeza, a sua graça, a sua santidade. Quando a gente entender que nós somos templos do Espírito Santo, o poder que a gente tem, gente, o poder que a mulher carrega, aí ela vai começar a amar ser mulher. É fazer essas pazes mesmo com a nossa natureza, com a nossa identidade. Né? E a nossa biologia vem antes de qualquer construção social, de qualquer coisa que a sociedade fale. Biologicamente, Deus nos criou para poder ser aquilo que Ele colocou para nós. Né? Quando Deus criou a mulher da costela de Adão, por que é da costela, gente? A costela, ela é os ossos, né, que guardam o coração. A gente guarda o coração do nosso esposo, a gente gera vida. Uma mulher no seu feminino, ela transforma os ambientes, ela gera vida, ela deixa a vida fluir através dela. Né? Então, é como se a gente transformasse aquilo que está morrendo, né, em vida. A gente transforma os ambientes onde a gente está, a gente transforma as pessoas, a gente leva cura para os lugares onde nós vamos. Isso está em nós. Só que quando a mulher está muito no outro lado, ela perde a maior poder que ela carrega, que é esse poder de gerar vida, não só no útero dela, né? Não só no ventre, mas vida através da própria existência dela. Porque nós somos esse canal do Espírito Santo aqui na Terra. Uma vez eu estava em oração e Deus falou comigo que muito da cura do mundo é a cura do feminino. Por quê? Porque como a mulher se perdeu, ela deixou de ser esse canal de luz. Ela deixou de ser esse canal de mensagem. Porque nós somos só um canal, nós não ficamos com nada pra gente. Né? Tudo que vem, a gente recebe, nutre, gesta e devolve para o mundo. Nem nossos filhos ficam com a gente recebe a sementinha, gesta, né? A gente abre mão da nossa vida para cuidar do outro, para gerar o outro e depois devolve para o mundo. Algo melhor. E esse é o nosso papel, né? A gente precisa lidar com o nosso vazio interno. Por quê? Porque quando eu sei lidar com isso que eu carrego, eu consigo levar a luz para o mundo, eu consigo ser esse canal para o mundo. Eu faço um movimento Mulher e Feminina, né? E aí essa última reunião que eu tive com as meninas, e eu questiono, não é que eu questiono Deus, gente, mas é porque eu converso muito com Deus, sabe? Eu falo, Senhor, o que falta? O que ainda falta para nós mulheres resgatarmos a nossa essência, para a gente poder entender isso que o Senhor colocou em nós, né? Para a gente se conectar com a nossa força interna. Nós somos fortes, somos corajosas, mas somos delicadas. Somos firmes, mas carregamos a graça.
do Espírito Santo. Então, a gente precisa consolidar isso. Não é nem ficar no 8, que é essa mulher muito passiva, muito de cabeça baixa, que aceita as coisas, mas também não é o 80, que é essa mulher viril, controladora, é a gente conseguir integrar. É o caminho do meio, sabe? É esse caminho onde a gente vai encontrar a totalidade, né? A integração. E nós já somos essa totalidade, né? Nós já somos essa conexão com o alto. E a mulher não precisa de fazer nada, ela só precisa de ser aquilo que nós já somos. E aí eu criei um movimento, a gente, né? Aí Deus me deu esse novo nome, que não é o MEF, é o MMF, que é a mulher madura e feminina. Né? Que Uau. não é só a mulher feminina, nós precisamos de amadurecer. Precisamos de aprender a lidar com nossos conteúdos internos. Precisamos de trazer autoconhecimento, autorresponsabilidade. Precisamos de entender o que se passa nos bastidores da nossa vida. O que a gente carrega por trás, para sim podermos ser luz no mundo. Porque uma mulher que não sabe lidar com isso e não se conhece, ela vai sim vomitar suas frustrações no mundo. Ela não vai conseguir ser essa luz. Pelo contrário, ela vai projetar, né, toda a sua sombra nas pessoas ao seu redor e não vai conseguir ser esse canal, né, esse canal de luz para o mundo. E a gente precisa sim de nos olhar, né, de trazer esse amadurecimento. E isso é muito valioso para nós mulheres, né? Quanto é lindo quando uma mulher ela entende verdadeiramente o seu papel, né? E ela sabe da luz que ela carrega e ela começa a ser esse canal de vida para o mundo. Eu começo a falar, eu não paro, né, Glê? E eu me conectei muito com você porque eu também tive isso na minha família. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai traiu e etc e tal. E aí a gente ouve muito que todo homem não presta, que não é bom confiar em homem e etc. E eu sempre, quando meu pai foi embora de casa, minha mãe teve que ir trabalhar fora, então eu acabei me tornando o pai da família. O pai da minha mãe, o pai dos meus irmãos, onde eu dava conselho, onde eu comecei a carregar eles nas costas. E eu não estou reclamando deles, pelo amor de Deus, mas eu me coloquei nesse lugar. E aí eu me relacionei com uma pessoa o dobro da minha idade, um relacionamento extremamente tóxico, porque no começo eu achava que era cuidado que ele tinha comigo, e inconscientemente eu buscava O pai. preencher o meu pai. E aí eu fiquei quase até doente na época. E aí, quando eu me dei conta, eu consegui sair, graças a Deus. E aí eu comecei a fazer muitos cursos de desenvolvimento pessoal, alta performance e tudo mais. E eu consegui entender que eu precisava me curar. Só que o meu lado masculino gritava, porque eu preciso de ser independente. Porque se eu namorar, os outros vão pensar que é meu namorado que tá me sustentando. Por que isso? Por que aquilo? E aí eu conheci, tô tendo mais intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Eu falo que eu sou ainda um neném caminhando em busca da palavra. Eu tenho uma sede de aprender. E tô modelando você também por esse lado mais feminino, mais delicado. E aí comecei a me relacionar, conheci o meu atual namorado, onde ele é totalmente parceiro, companheiro, e ele exerce o papel dele, mas no começo era o contrário. Ele estava exercendo o meu papel e ele queria fazer as coisas para mim, queria cuidar de mim. Eu achava um absurdo, sabe? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer sozinho, eu tenho que ser sozinha. E é exatamente isso que você falou. O homem, na Bíblia está escrito que o homem é a cabeça, o homem é É o o provedor. cabeça. E mesmo que a gente seja forte, seja corajosa, a gente realmente tem que deixar esse lado feminino, delicado, aflorar na gente. Tá sendo um desafio para mim. Eu tô fazendo, fiz consultoria, tô fazendo meu brand totalmente diferente e me reconectando com o meu lado feminino. E tá sendo assim uma descoberta que hoje até a Mari tá aí na live. A Mari tirou umas fotos minhas e eu olhei para as fotos e pela primeira vez eu consegui ver a Grace, eu consegui ver a mulher que eu sou, que eu não consegui enxergar. Muitas das vezes eu usava roupa justa, queria ir de roupa de academia em qualquer lugar. Por quê? Para ser amada, para chamar atenção, sabe? Porque esse lado de rejeição estava muito aflorado. A rejeição, quando ela
quando ela se faz presente, ela é um sentimento que nos leva à ruína, se não curado, se não tratado. E quando a gente descobre que a gente é a imagem e semelhança de Deus, que a gente carrega o Espírito Santo, que o feminino é o Espírito Santo, a gente começa a transbordar de uma forma surreal. Eu falo Ele que nos lapida, né? exatamente. E eu falava que eu não queria casar, eu falava que eu não queria ter filho, porque eu já tinha meus irmãos como meus filhos. E aí hoje eu vejo foto de casamento e tudo mais, já estou organizando tudo. Eu falo, "Ó, é esse." E a gente começa a se ver de uma forma diferente. E E quando a é tão gente. gostoso, não é, Inglês? Fala a verdade. Quando a gente É, começa a ir para a nossa natureza, gente, é tão bom, porque é a nossa natureza, né? É o que nós somos. Em essência. Então, por mais que essas mulheres estejam lá muito controladoras, autossuficientes, dependentes, né? Na hora que elas começarem a ir para esse lugar, elas vão sentir é como se ela estivesse voltando para casa. Sabe? Nossa, esse aqui é o meu lugar. Uma mulher neste lugar, muito, muito viril, ela não consegue receber. Você não vai receber, você acha um absurdo ser cuidada, né? Você vai achar um absurdo. Por quê? Porque ela quer fazer com as próprias mãos, né? Ela quer assumir a frente. É como se a ausência de um pai, a gente montasse uma carcaça, uma armadura de proteção. Eu vou ter que me virar nesse mundo. Eu vou ter que ser forte para poder dar conta de tudo, né? Então você coloca sim essa armadura de guerreira, de salvadora do mundo. Não pede ajuda para ninguém, porque eu dou conta de tudo sozinha. Olha como eu sou boa, olha como eu sou poderosa, né? Eu dou conta de tudo aqui, ó, na força do meu braço. E ela vai muito para esse lugar, né? Dessa guerreira mesmo. Só que você tira essa armadura, ela tá cansada, ela tá sobrecarregada, ela quer descansar. Na verdade, né? Mas aí, como você tá muito nessa energia, a pessoa nem para. Ela é um carro sem freio mesmo, que ela não consegue parar para receber, para relaxar. Eu fiz uma imersão aqui em casa, aí eu coloquei uma cadeira de fazer massagem nas mulheres, né? Você vê, tem mulheres que elas não conseguem ficar 10 minutos se receber uma massagem. De tão agitadas, né? Pensamento acelerado. Gente, o masculino é o racional, o feminino é o coração. O feminino são nossas emoções, é o sentir. O masculino é a cabeça. Quando você vai muito para cá, pensamento acelerado, né? Vai muito pro racional, você se perde. A gente precisa de começar a sentir o nosso corpo. Uma mulher muito no masculino, ela precisa parar e fazer esse mergulho nas suas emoções, né? Parar e começar a sentir o próprio corpo. São mulheres tão aceleradas, tão agitadas, que não tem tempo nem para respirar. Acorda com a agenda cheia, cheia de compromissos, né? A gente fala que é tirar o pai da forca. Tira o pai da forca o tempo todo. Tá? Ela tem muitos afazeres. Ela não consegue parar e tem orgulho de falar, não tem tempo para nada. Tem tempo para nada. E exatamente. trabalhando, e fazendo, e acontecendo, e produzindo. E aquela mulher toda agitada, autossuficiente, poderosa. E ela não para ouvir nem o seu próprio corpo. Não para respirar. Como uma mulher dessa consegue se conectar com o Espírito Santo? Consegue e ouvir a sabedoria que é o corpo dela. Né? Então é esse lugar que a gente precisa de resgatar. E é lindo quando você vai para esse lugar e começa a ver. Né? Aí dá vontade de casar, de cuidar da sua casa. Eu faço a mentoria, né? A gente tem uns MEFs diários. E os Quando MEFs é isso. Oi? quando é a próxima? Vai começar dia 9 de agosto, a próxima turma. E essa turma que formou agora, você tem que ver os testemunhos das meninas, né? Meninas que não gostavam de arrumar casa. E aí o MEF, todos os dias a gente treina diariamente a nossa feminilidade. E aí tem atividades práticas. E a gente vai colocando aquilo, né? E a gente é desafiador, porque todos os dias a gente vai se confrontar. Eu falo com esse machinho que há dentro de nós, sabe? Com essa coisa que quer ir, então a gente vai se confrontando com ele e vai treinando, porque a feminilidade, gente, ela é treinada. A gente adquire ela com o dia a dia. E a gente precisa, por quê? Porque nós somos condicionadas a fazer o contrário. Então a gente precisa de voltar. E aí é treinar todos os dias um pouquinho. Todos os dias vai dando um passo. E aí a transformação começa. Aí você começa a arrumar mais a sua casa, a se arrumar mais. Você começa a silenciar esse falatório mental. Começa a ouvir mais o seu corpo. Começa a servir, a ouvir mais o outro, falar menos. A conectar mais com a natureza, né? A contemplar mais o mundo. Nós, mulheres, a gente é um convite à contemplação. Você falando aí de roupa de ginástica, roupa muito apertada, né? Decote e tudo. Isso é um assunto muito polêmico. Mas um dos pilares do feminino que eu ensino lá é o mistério.
né? Nós carregamos esse mistério. Então, mulheres, se preservem mais. Não precisa de mostrar o teu corpo, pelo contrário. A tua beleza não tá quando você se mostra, mas sim quando você se esconde. É no mistério que você revela, né? Que você se revela. E não é quando você mostra tudo. E nós somos um magnetismo, né? A mulher não conquista, ela atrai. Então, quando a mulher está conectada e ela tem esse mistério, essa essência feminina, ela atrai tudo para ela. Não tem como, gente. Uma mulher conectada no feminino não atrai olhares. E ela não atrai olhares, não é pelo corpo, é por algo que sai dela, sabe? É uma luz que vem de dentro. Todo mundo olha para todo mundo quer saber o que aquela mulher está carregando. O que ela tem de diferente? Não, ela tem esse magnetismo, que é essa força interna, que é essa luz que brilha de dentro de nós, que é essa mulher conectada com a presença do Espírito Santo, né? Ela consegue exalar isso. A presença dela transforma os ambientes. Talvez ela nem precise abrir a boca, mas quando ela está ali, ela transforma. E nós, mulheres, precisamos ser um convite à contemplação e não à provocação. Queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Vocês hoje, quando vocês se vestem, vocês é um convite à contemplação ou à provocação? Né? A gente sabe no nosso consciente o que a gente está querendo se comunicar a partir do que a gente se veste. E uma mulher muito conectada com essa energia, ela quer sim chamar atenção, ela quer ser toda poderosa, ela quer que os olhos se voltem para ela, porque ela quer ser reconhecida, vista, elogiada. É muito ego. Muito ela voltada para esse reconhecimento, para as pessoas olharem para ela e elogiar ela. Quando a mulher volta muito para essa estética, né, para o ego, para o reconhecimento, ela vai se perder. E aí ela vai querer usar o corpo dela para chamar atenção, o corpo dela para ser elogiada. Eu já tive muito nesse lugar, né? Então eu sei falar assim com propriedade. Porque eu usava o meu corpo para chamar atenção. Eu me vestia há 8, 9 anos atrás provocando. Eu queria chegar nos lugares e ser a mais poderosa, a que todo mundo olha, que tem um corpo maravilhoso. Eu era um convite à provocação. E como nós somos templos do Espírito Santo, nós precisamos ser um convite à contemplação. As pessoas precisam olhar para nós, mulheres, e ver algo elevado em nós. E ver que aquela mulher, ela carrega algo que vai me levar para o alto, né? Algo que não é daqui, que não é terreno. Ela carrega algo que é divino. Nós somos mulheres sagradas, nós carregamos uma sacralidade no nosso corpo, né? Então, assim, não dê o seu corpo para qualquer um, né? Não se mostre, não se revele para qualquer um. Nós somos mulheres sagradas, né? Nós carregamos essa presença. Então, quanto mais você entende, né, o que você carrega, mais você ativa o seu mistério. Mais você guarda, né, o que você tem de mais precioso no mundo. E como a mulher não entende esse valor que é interno, ela acha que o valor dela está no externo, ela começa a usar o seu corpo para mostrar, né, o seu valor, para chamar atenção, para poder aparecer, para poder conquistar, para ter prazer, né, para se desvirtuar. Na verdade, a mulher virtuosa é justamente o contrário, né? Aquela que ela potencializa as suas virtudes, né? Aquela que ela sabe verdadeiramente qual que é o seu papel. E ela sai dessa luxúria, né? A luxúria é esse vício. E ela vai. O que vence a luxúria? Quando a gente vai para a castidade. Quando a gente se preserva. Quando a gente entende o que a gente carrega, né? Do nosso valor celestial. Do nosso valor divino, sagrado. É o manto sagrado, né? O útero é o vaso sagrado que a gente carrega em nós. E a gente tem o poder de gerar vida. E isso, gente, aproxima a gente ainda mais do Criador. Né? Deus criou todas as coisas. A gente também consegue gerar e criar uma vida. Eu falo que Deus, né? Adão encontrava com Deus lá no jardim. E ele só encontrava com Deus, né? E sentia aquela presença do Senhor e tudo. Mas ele não conseguia tocar em Deus. E ele sentia saudades, ele queria encontrar todos os dias. E aí Deus fez a mulher. Porque não é bom que esse homem fique só. Né? Darei uma ajudadora, uma mulher para estar ao lado dele. E aí ele cria a mulher da costela de Adão. Para quê? Para quando Adão encostar naquela mulher, ele sentir a presença de Deus. A gente precisa ter isso em nós, levar essa presença de Deus, que foi para isso que ele nos criou. Para quando o homem tocar nessa mulher, ele sentir esse algo elevado, essa presença divina nela. A gente carrega essa presença do céu em nós. Por isso que somos essa extensão de Deus. Por isso que Deus colocou em nós as suas virtudes. Né? E o quanto
eu fico triste, assim, sabe? É porque eu já tive nesse lugar, eu já tive do outro lado. Quando eu vejo mulheres se perdendo, né? Quando eu vejo mulheres usando o seu corpo, mulheres se exibindo, mulheres não valorizando a sacralidade que elas são, o poder que elas carregam, sabe? O quanto isso dói no meu coração, que o quão poder que aquelas mulheres carregam e quanto elas estão desconectadas, né, da tua verdadeira força. Porque elas são esse convite à provocação, ao invés de serem contemplação do Espírito Santo. Então, que a gente possa refletir isso. E todos os dias a gente se arrumar. E a gente precisa se arrumar e estar belas. Olha quanto que a Gleice está bela. Nós somos mulheres. A gente precisa realmente. Beleza é importante, Ana? É. É importante. Mas não é essa beleza estereotipada. Mas é a gente cuidar da gente. Tudo que Deus criou é belo. Né? Olha o pôr do sol. Eu falo isso muito com minhas alunas. Olha o nascer do sol. Olha a borboleta, as montanhas. Tudo que Deus criou, gente, é muito belo. Eu olho o pôr do sol, eu contemplo o pôr do sol. Eu contemplo a natureza, né? Uma borboleta, eu contemplo, porque é belo. E se nós somos uma face de Deus a ser revelada aqui, nós precisamos estar belas, né? Porque nós refletimos Deus aqui na Terra. E tudo que Ele criou é belo. Então, mulheres, estejam belas, sejam bem com seu corpo, se arrumem mesmo, para ser esse convite à contemplação. Eu conheço mulheres que estão conectadas com o seu feminino, gente, que são lindas. Que você olha, né? Você contempla aquela mulher, ela parece né, algo muito lindo dela. E é isso que a gente precisa buscar, né? Essa parte sagrada e divina em nós e ser essa conexão do céu, né? O homem vê valor numa mulher quando ele vê a presença de Deus através daquela mulher, né? Vê essa sacralidade naquela mulher. Ele vê que através daquela mulher ele pode se elevar, ele pode se tornar um homem melhor, né? Porque aquela mulher é um convite à evolução para ele. E aí ele consegue ver valor nela. Não tá nem, gente, pouco importa o que ela faz, os bens que ela tem, as posses que ela tem. O que importa é aquilo que ele é. Né? Uma mulher, ela precisa admirar o homem. E um homem se encantar pela mulher. Porque a admiração está pelo que você faz. E o encantamento é por quem você é. Então a gente admira um homem pelo que ele faz, porque o homem sim tem que provar a sua existência para o mundo, né? Ele precisa de isso, gente, antropologicamente falando, a nossa natureza. Ele vai para a guerra, ele traz o sustento para o teu lar, né? Ele é esse homem que gosta de resolver, de ir, de conquistar. E, tudo. E a mulher, ela é essa presença espiritual, né? O homem é o caminho para o mundo, a mulher é o caminho para o espiritual. Então, o homem se encanta pela mulher, pelo que a mulher é e não pelo que ela faz. Existe essa diferença. Quando a mulher quer fazer e provar e mostrar suas posses e tudo, homem não. Eu sei que isso vai. Ai, meu Deus, vou até falar, mas tem coisa que não pode nem falar na internet. A gente sabe, porque a gente é atacada. A gente é atacada de verdade. Mas homens não gostam de mulheres mais poderosas do que eles. Sabe, eles não gostam que a mulher se mostre muito acima, autossuficiente. A gente precisa mostrar a nossa fragilidade para ele. Nós somos mulheres frágeis. E frágil é diferente de fraca. Tá? Isso é que as pessoas confundem também. Ah, eu não sou frágil, sou muito forte. Mas a fragilidade não quer dizer fraqueza. Né? A fragilidade é porque você é delicada. Olha um vaso, quando fala, é cuidado, é frágil. Quer dizer, pegue com cuidado, pegue com delicadeza, porque é frágil. Não quer dizer que é fraco. Pelo contrário, o vaso é muito forte, na verdade, ele é grande, imponente, só que ele é frágil. Precisa ser pegado com cuidado. E o homem gosta quando uma mulher é mulher, né? Quando ela realmente está no papel de mulher, com toda a sua delicadeza, toda a sua graça, para ele poder tratar ela com essa fragilidade. E não quando ela mostra essa armadura. Né? Só quando o homem está despolarizado, né? Quando ele está mais energia feminina, ele vai querer sim uma mulher que assume a frente, comanda, resolve, para ele poder ficar ali no seu inconsciente, na sua energia inconsciente. Mas um homem mesmo, né, na sua potência, ele vai querer uma mulher que ele possa proteger, prover e liderar a tua casa. Cada um ocupando o seu papel, né? Cada um ocupando o seu lugar com excelência, podendo dar o seu melhor para o mundo, podendo ser aquilo que Deus nos criou para ser. Uau! E é muito engraçado, porque depois que eu comecei a buscar mais de Deus e estar nesse movimento, conhecer a plataforma, me batizar e tudo mais, eu comecei a olhar meu guarda-roupa e eu falei, essa não sou eu.
essas Com roupas não me certeza. cabem mais. E aí eu doei, eu tenho um grupo de desapego, um pedaço eu desapeguei e o outro pedaço eu doei. Eu até brinquei com as meninas hoje, eu falei assim, não tem como nem fazer detox no meu guarda-roupa, porque não tem mais nada lá. E depois que eu comecei a me vestir de outra forma, mais feminina, é como você disse, travou. Gente, travou aí para vocês? Acho que travou o da Ana, deixa eu chamar ela. Ai, voltei. Travou? Tinha travado. E aí eu tava falando que depois que eu comecei a me vestir mais feminina e tudo mais, as pessoas falavam, nossa, Gleice, como você tá diferente, seu brilho tá diferente, sua beleza tá diferente. Só que eu não mudei absolutamente nada, é só a forma de se vestir. E hoje eu me sinto muito mais feminina, muito mais mulher, muito mais na minha essência. É como a Mariana hoje fotografando, eu falei assim, eu olhei para a câmera, eu falei assim, que mulher é essa? Ela falou assim, é você. E realmente, sou eu, só que eu não me via da forma que as pessoas me viam. E quando a gente não se vê, quando a gente não se ama como a gente é, imagem e semelhança do Criador, as pessoas também não veem isso na gente. Exatamente. E quando A gente é aquilo que a gente se enxerga, né? A gente é, se enxerga, a forma como a gente se enxerga é a forma como a gente é, como a gente age. exatamente. Então é muito, eu tenho total admiração pelo seu trabalho, porque nós queremos força, nós queremos poder, e a gente pode ter tudo isso, a gente pode ser tudo isso, mas sem esquecer esse lado tão lindo que é o feminino, esse lado de ser Exatamente. mãe, de ser cuidada. Isso é magnífico, né? Eu falo que a mulher é um ser que Deus criou assim, não tem nem o que falar, né? Perfeita e bela, né? Porque nós Exa- somos uma extensão dele. Exatamente. E é muito lindo quando a gente resgata isso, né? Quando a gente começa a ir para esse lugar, a voltar para nossa essência, né? A voltar para o nosso plano original, a Exato. nossa identidade original. E a gente se sente tão a gente. E a gente pode dar o melhor para o mundo, né? Nesse lugar, a gente pode levar para o mundo aquilo que realmente nós somos. Abaixar a guarda um pouco, descansar, né? Confiar no Senhor. Para mim, assim, a base do feminino, se eu pudesse falar assim, deixar aqui para as pessoas, Ana, então me fala algo que eu preciso fazer para resgatar meu feminino, para eu ativar essa feminidade. O que eu preciso fazer hoje, de prático, para eu começar? De tudo que eu já fiz, de tudo que eu já treinei, que eu estudei, eu comecei a resgatar meu feminino quando eu me rendi a Deus. É a redenção. É quando você se joga aos pés de Jesus. É quando você se fragiliza. É na sua fragilidade que está a sua maior força. É quando você entrega, sai desse lugar de autossuficiência, de poder, e você realmente se joga aos pés dele. E deixa ele te lapidar. Né? Fala, Senhor, tira de dentro de mim aquilo que desagrada ao seu coração. Né? Vai me lapidando, vai me aperfeiçoando, vai me limpando. E coloca em mim. Na verdade, é só reavivar aquilo que está adormecido. Reativa em mim aquilo que o Senhor colocou em mim e está adormecido ainda. Né? Comece a me mostrar. Tira esse véu dos meus olhos, né? E deixa eu enxergar quem realmente eu sou. Hoje eu fiz uma palestra na plataforma e lá eu falei, fiz uma mentalização do espelho, né? E o nosso espelho muitas vezes está embaçado, né? Tá sujo por crenças, por coisas que nós acreditamos ser e que nós não somos. Pede a Deus para limpar o seu espelho. Vai lá, limpa, tira essa sujeira e comece a se olhar e a se enxergar realmente como você é. Né? Ativa as suas virtudes. Gente, não é fácil. Uma mulher, ela sair desse lugar é um treino diário. Eu me vejo várias vezes sendo mais masculina. Eu me vejo várias vezes tomando frente das coisas. Né? E depois eu paro, respiro e falo, ó meu machinho dentro de mim, tomando conta. Vim na tona de novo. Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui, respira, volta. Todo momento eu vejo ele me dominando, sabe? Me tomando. E aí você precisa de ir lá. Senhor, me lapida. Né? Traz a sua presença na minha vida. Porque a sabedoria, gente, que a gente carrega vem dele.
né? É ele que nos entrega. E nós, mulheres, a gente conduz, nós somos influenciadoras. Imagina uma mulher, ela influencia o meio, as pessoas, a família, o esposo, todo mundo ao seu redor. Imagina se essa mulher está desconectada. Ela pode levar tanto para a perfeição quanto para o caos. Né? Ela pode desmoronar tudo, como ela pode edificar tudo. Então, nós precisamos de buscar essa lapidação, né? Esse amadurecimento, porque tem vidas que nós influenciamos, né? Tem pessoas que estão ao nosso redor e que a gente pode sim elevá-las, ou a gente pode também destruí-las. O papel que a gente tem é muito importante. Então, a gente buscar realmente, né? Não é fácil. Eu falo, gente, porque eu sei que eu até hoje, olha que eu estudo todos os dias, trabalho todos os dias, eu me vejo ainda caindo, né, nessa energia. Porque é o inconsciente coletivo. Então, a gente precisa de praticar, de trazer autoconhecimento, de ir voltando, de ir ativando nessa energia, de trazer os símbolos do feminino para mais perto de nós, porque o mundo é muito masculino. O mundo exige muito da gente, né? De fazer, de produzir, de conquistar as coisas, de ter que dar conta, de correria do dia a dia. O mundo já leva a gente. Todo mundo aqui trabalha. Eu também trabalho. Eu trabalho de 8 às 18 lá na plataforma. Quando eu não fico até mais tempo lá. Então, durante o dia inteiro, eu ativo mais minha energia masculina. Eu sou mais masculina lá, por quê? Porque eu tenho que resolver, decidir, eu tenho que estar à frente, eu tenho que me posicionar. Isso tudo é muito masculino. Então, é um desafio para nós mulheres, nesse mundo mais masculino, nos mantermos mulheres. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que a gente é puxada. Imagina uma mulher que não tem consciência disso, né? O quanto que ela é dominada pelo ânimos dela, né? Que pelo Jung, o ânimos é a energia masculina dentro da mulher. O quanto que ela é dominada por isso e ela age no mundo mais nessa energia. E não, eu sei que não é fácil, mas quando você tem a consciência, você pode decidir fazer diferente. E toda vez que vier, né, o machinho, você vai lá e fala, olha, peraí, deixa eu respirar, deixa eu trazer a consciência, né? Deixa eu fazer diferente. Deixa eu que treinar e ser mais dócil, ser mais delicada. Deixa eu dar uma palavra mais amiga. A mulher tem sabedoria de quando ela tem que ficar calada, né? Usa mais o silêncio. Porque a tua fala, ela edifica ou ela destrói. Então, usa a sua fala com mais sabedoria, né? Não fale assim, sem pensar, né? Sem ter essa consciência. Então, você vai trazendo isso ao dia a dia mesmo. É um exercício diário. Por isso que a gente precisa de ajuda, precisa de pessoas que estão ao nosso redor para trazer essa luz pra gente. Porque se for no automático, a gente vai se perder. Se você entrar aí na vida corrida, vai ser quase impossível de você trazer essa consciência. Uau! Gratidão pela sua sabedoria aqui. Ah, eu que agradeço. Paula, eu quero estar presente na próxima imersão, dia 9 de agosto. Isso, ó, na verdade, a minha mentoria começa dia 8 de agosto, que é a próxima turma, né? São 7 semanas com exercício diário, leitura bíblica diária. A gente aumenta a nossa conexão com Deus, cresce espiritualmente, a gente cuida do nosso corpo, então tem exercício físico semanal, a gente lê um livro por semana, a gente também tem as nossas referências, né? Então a gente tem referência da princesa, da duquesa, tem algumas mulheres que são referências do feminino para a gente poder modelar, para a gente começar a trocar um pouco essas referências que a gente teve na infância, né? Que a gente trouxe e começar a enxergar uma outra visão, começar a ampliar a nossa visão. Então, assim, Ó, minhas alunas aí, eu sou a MMF, Carol, a, a Denise, tô cheia de aluna minha aí. E aí a gente vai trazendo essa consciência diariamente. A gente tem as aulas também semanais, tem aula bônus, então a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da etiqueta, tem aula de etiqueta para saber como que você se comporta, tem aula de automaquiagem, de planejamento estratégico, empreendedorismo, tem aula de como fazer o seu livro, para deixar a sua história também registrada aqui, né? Deixar aquilo que você superou para outras mulheres. Enfim, é uma mentoria assim que é muito gostoso, a gente se diverte muito, mas traz muito autoconhecimento, né? As duas primeiras aulas é só tomada de consciência e mergulho para dentro, porque a mulher ela precisa amadurecer antes de cuidar do feminino, antes de falar, olha, use mais esse tipo de roupa, antes de cuidar, né, da energia mesmo, de como a gente se comporta, a gente tem que se amadurecer, a gente tem que saber lidar com nossos conteúdos internos.
E a gente tem que fazer esse mergulho para dentro, ressignificar muitas crenças, entender o que a gente carrega, quais são as nossas dores, né? Trazer autoconhecimento e autorresponsabilidade. Então, o início da mentoria é todo voltado para autoconhecimento. E aí sim, depois eu entro na energia feminina e masculina, o que é sobre virtudes, relacionamento. Então, assim, já fazendo todo esse trabalho. Aí são 7 semanas, gente, intensas. E aí depois tem o evento, que é a formatura, né? E a gente teve agora. Então, o nosso evento vai ser dia 8 de outubro. Demora um pouquinho ainda. Ah, Então, dia legal. 8 de outubro é a nossa próxima imersão. Eu te quero ser minha convidada, viu? Nessa próxima imersão. Vai ser linda aqui em Alphaville também. Essa última agora foi maravilhosa também. Que é Eu a tô aqui formatura. e eu falei que eu cheguei ontem. Eu não quero mais ir embora, não. Eu vou, eu vou pedir pro Juan trazer minhas coisas. Eu quero ficar aqui. A energia daqui é surreal. Amanhã eu É vou estar muito gostoso. na conferência da. Qual que vai ter amanhã? É a. Amanhã é a conferência das escolas, né? Da educação. Isso, exatamente. Isso. Vai ser amanhã e depois de amanhã, lá na plataforma. E aí eu vou estar lá Dá presente. vontade de ir embora, não, porque é muito gostoso, né? A ambiência. Diferente. E eu iria falar justamente sobre isso. Ó, Juan, volta logo. Sei que Volta. não vai, não. Vai ficar sem eu. E eu falo que a ambiência, por mais que às vezes é difícil ficar longe da família, dos amigos de infância, mas tem pessoas que não conseguem acompanhar a gente para o próximo nível. E a ambiência é totalmente influenciável na nossa vida. Demais. Clichê falar assim, ah, você é a soma das 5 pessoas que estão ao seu redor. Mas é fato. A partir do momento que eu deixei algumas amizades de lado e comecei a focar mais no meu autoconhecimento, em me render mais para Deus, e muita gente fala, agora tá bitolado em Bíblia, agora vai virar, como que é? Beata. Mas não é assim, gente. Não É é. realmente a gente reavivar a nossa imagem e semelhança do Senhor e No início, no carinho. início, a gente até fica muito assim, né? No início, porque você tá. Imagina uma pessoa apaixonada, você tá conhecendo, você quer mergulhar naquilo, então você quer ler tudo, você quer falar sobre aquilo com todo mundo, você tá naquele momento de êxtase, né? De Primeiro, encontro com algo maior, com amor incondicional. Você conhece, se curou, você tá se curando. Então, você realmente você tá naquele momento de paixão mesmo. Mas eu falo isso muito com as pessoas, né? Você vai ver que a gente é um processo e vai chegar no momento que você não vai falar muito de Deus, mas você vai começar a expressar Deus através da sua vida. E aí sim as pessoas vão ser tocadas, vão falar, gente, ela tá diferente. Tem algo diferente nela. Sem precisar nem de falar disso. O início é assim mesmo. Eu também, nossa, eu falo demais. Às vezes a pessoa fala, não, Ana, aí começa a falar que você virou evangélica, né? Que você virou bitolada, que agora acha que tudo é. E não tem nada, muito pelo contrário, né? A gente tem uma liberdade espiritual que a gente consegue acessar, que é algo tão lindo, né? Que não existe regra, que não existe dogmas. Pelo contrário, a gente conecta com o Senhor de uma maneira tão íntima e tão verdadeira, né? Desse amor puro. Que é esse amor que nos cura, né? O amor que nos cura. Então a gente começa a querer falar e tudo, mas é muito normal. Isso aconteceu comigo também. O plano tá, segue o plano tá seguindo a forma correta. É isso mesmo. E até quando você começar a expressar, já está expressando, né? Que é muito lindo. E as pessoas vão te procurar depois. No exato. início é que é assim, mas a ambiência ela transforma até o nosso comportamento, né? Nós somos seres do meio. O meio nos interfere em tudo que a gente faz. E, gente, o ambiente, eu escutei essa frase esse final de semana no curso que eu fiz do Paulo Machado. O ambiente, ele é a mão invisível que transforma o seu comportamento. Dependendo do ambiente que você está, você modifica o seu comportamento. Né? Você consegue instalar novos hábitos apenas pelo ambiente. Se você está num ambiente onde todo mundo faz exercício físico, você vai ser contaminado por aquilo, você vai começar a fazer. O ambiente, ele te transforma. Isso é por isso que dependendo do ambiente que você está, você é impulsionado para crescer. Sem querer, até por osmose. Né? Você pega aquilo ali, do nada você está começando a fazer coisas que você nunca fez. Você fala, gente, o que está acontecendo? Porque o ambiente, ele te modifica. Isso é muito, muito real. Né? E isso é bíblico também, né? Deus falou, Abraão, sai da tua terra.
da tua parentela, né? Sai do lugar onde você nasceu, sai de perto dos seus amigos, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Né? É bíblico, a gente precisa de mudar, às vezes, o ambiente que a gente tá para a gente acessar aquilo que Deus quer nos entregar. Então, Exatamente. essa movimentação é necessária. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. É o que está acontecendo comigo. Às vezes, o que demoraria anos acontece num instante. Você fala, meu Deus, que aceleração. Mas não é a ativação do Espírito Santo em nós. E quando essa ativação começa a acontecer, quando a gente começa a se conectar com as pessoas certas, nos lugares certos, as coisas começam a acontecer. Hoje eu estava brincando com o Juan, falei que eu queria realmente vir para cá. Aqui eu sinto em casa, sabe? Eu Uhum. chego aqui, É parece muito que é gostoso. bar, é outro, eu não sei explicar. E aí eu falei, não, é aqui meu lugar e tudo mais. E falei brincando com o Juan, aí ele trabalha fixo, e aí a gente fica meio, é normal do ser humano se preocupar. Mas uma coisa que eu falei para ele, o que eu tenho feito é, coloca o pé que Deus coloca o chão. E é realmente isso que tem acontecido comigo. Eu falo, eu vou fazendo as coisas, sabe? Eu falo, não, Deus está agindo. E realmente está agindo. Eu, no começo da pandemia, sujei meu nome. E é muito forte esse negócio, sujar o nome. Nossa, meu nome tá sujo. E aí eu fiquei desesperada. Mas por quê? Eu queria sempre estar no controle de tudo. E aí, quando eu me deparei com isso e falei assim, não é eu que estou no controle, é Deus. E quando eu comecei a deixar Deus no controle, não só da vida financeira, mas de todas as áreas da minha vida, coisas extraordinárias estão acontecendo, inclusive minha conexão com você, minha conexão com as pessoas certas, nos lugares certos. É o Espírito Santo que vai nos moldando, nos lapidando. Pode ter certeza que eu vou estar presente sim na sua imersão. E tô super ansiosa, né? Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com a gente, por essa aula maravilhosa. Ô, gente, obrigada. Eu que agradeço o espaço. Sempre que não pode me chamar outras vezes. Eu te quero na minha imersão, na minha mentoria, tá? Você é minha convidada para tanto para um quanto para outro. A gente realmente precisa levar essa mensagem para mais pessoas, né? Levar isso que a gente está vivendo, que é só uma experiência de vida que a gente teve e que faz tanto sentido para nós. A gente precisa de mentoras, porque eu para falar sobre empreendedorismo, empoderamento, que empoderamento não tem nada a ver com feminismo, muita gente confunde. E para eu falar disso é muito fácil para mim, porque foi a minha vivência. Eu fui morar sozinha em Ribeirão Preto, que minha mãe é de Pradópolis. Eu fui morar sozinha, eu dormia numa kitnet de um quadrado. Quem me emprestou um colchão foi quem me alugou a kitnet e só tinha um Olha. colchão e uma bíblia. Não tinha nem uma geladeira para tomar uma água gelada. Eu fiquei assim por uns 3, 4 meses e consegui tudo sozinha com a graça de Deus. Só que eu esqueci o meu lado feminino por algum tempo, por não ter alguém para me ajudar, por não ter alguém para cuidar de mim. E quando eu olho hoje e vejo um companheiro de vida, alguém que eu quero levar para a vida toda, eu falo como é bom ser amada, como é bom ser cuidada. Às vezes a minha mãe tem gatilhos de insegurança que trazem isso à tona. E eu falo, mãe, como é bom ter alguém que cuide da gente, né? Infelizmente, ela não teve esse privilégio. O relacionamento da minha mãe com meu pai foi um relacionamento totalmente conturbado. Só que quando a gente desperta, é assim, a gente rompe o ciclo, né? Porque senão a gente Exatamente. ciclo de avós e pais e passa para Nós filho. honramos nosso pai e a nossa mãe. A gente não precisa repetir aquilo que Ex- eles fizeram. A gente pode decidir fazer diferente. Exatamente. Muito obrigada. Ai, Muito gente, eu obrigada por estar aqui com a amei, eu gente. amei. Foi tão lindo. Eu também amei. Passou rapidinho. Passou, a gente já deu 1 hora. Jesus amado. Passa muito rápido, né? É muito gostoso. Estamos Gratidão, viu? E amanhã juntas. eu quero te dar um abraço. Ah, você vai estar aqui na plataforma lá, né? Hoje eu cheguei em casa, eu É. falando aqui, a louca. Mas amanhã eu tô lá, a gente vai se ver sim, eu vou te dar um abraço, a gente conversa. E é só o começo. Amém. Grandes coisas estão por vir. Amém. Obrigada, gente, Gratidão. todo mundo que está aí. Que Deus abençoe vocês.
né? Que vocês tenham um sono agora restaurador, que Deus abençoe a família de vocês, que a mão poderosa dele esteja sobre o lar de cada um e que ele entregue aquilo que vocês tanto buscam. Amo vocês, um beijo. Gente, que Deus abençoe vocês, tenham uma noite maravilhosa. Olha, tem Amém. menina da Deus Índia aí, abençoe. É, olha isso. que chique. Deus Beijo, abençoe. Camila Teixeira, obrigada por tanto. Beijo todo mundo que passou por aí. Michele, minha linda. A Dani, lindas. Muito obrigada, gente. A Rose, amém. A Deus Denise, abençoe. tem Deus algumas abençoe, carinhas aí. pessoal. Uma ótima noite. Fiquem Gente, um com beijo, Deus. beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Até. Amanhã você vai lá para me dar um abraço, pessoalmente. É, a gente posta Beijo. uma foto. Beijo. Combinado. Beijo. Tchau. Com Deus. Tchau. Com Deus.